Boa noite, irmãos. Glória a Deus, né? Estarmos aqui esta noite, precisa haver muita gratidão no nosso coração, né? Nós sabemos que em muitos lugares, pessoas gostariam de estar participando do culto assim e não podem, né? Então, nós temos que ser gratos. Estarmos em comunhão. Glória a Deus. Então, eu convido os irmãos neste momento a abrir suas Bíblias, no Salmo 52. Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui reunidos, por tudo que já ouvimos, pelos louvores e por este momento que nós podemos louvar e exaltar o nome do Senhor através das nossas contribuições, dízimos e ofertas, né? Não é um momento separado de todo culto, não é uma pausa, é a continuação deste culto, onde nós vamos honrar o Senhor com os nossos bens. E eu gostaria de ler esse salmo, e eu gostaria de ler o versículo do Salmo 52, o versículo 8, que diz assim: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Só para a gente se situar a respeito desse salmo, mas eu não vou me deter nesse assunto, mas é um momento, um salmo escrito por Davi, a respeito de um momento que ele viveu quando estava fugindo de Saul. Nós já conhecemos a história, né? Houve um período longo na vida de Davi, antes que ele assumisse a posição que o Senhor já escolhera para ele como rei, mas ele passou por um período de sendo perseguido pelo rei Saul. Ele precisou esperar o momento que Deus desejou colocá-lo na posição de rei. E durante aquele momento foram dias difíceis, e aqui neste salmo, Davi fala de uma dessas ocasiões, né? Logo no início do período que ele estava sendo perseguido por Saul, ele foi à cidade de Nob, né, buscar ajuda do sacerdote Aimeleque, e ali estava um homem, que era um homem que a palavra de Deus diz que era um poderoso, né, no reino de Saul. Ele era chefe dos pastores de Saul, um chefe de um grupo de servos de Saul. Ele tinha uma posição de poder, e aquele homem estava ali, viu toda aquela situação, e depois ele ele relatou isso ao rei que estava perseguindo Davi. Enfim, nós vamos ver, né, uma chacina ali acontecendo naquela cidade. Ele matou os sacerdotes, ele matou todos os habitantes daquela cidade. Mas não é isto que eu quero me deter. Porque o Salmo, ele fala, comparando aqueles que confiam em Deus daqueles que confiam no seu próprio braço. Daqueles que confiam em Deus, a diferença que há entre aqueles que confiam no Senhor, daqueles que estão confiando no seu próprio entendimento. Ele vai comparar o justo com o ímpio. E ele vai mostrar que o ímpio coloca a sua confiança nos seus bens, coloca a sua confiança na sua posição, coloca confiança no seu conhecimento para que ele possa, de repente, alcançar posições maiores, que é o que nós vemos nessa história. E a diferença de um justo, daquele que põe o Senhor como a sua confiança, daquele que está sendo edificado sobre a rocha firme que é o Senhor, daquele que tem sido edificado sobre uma base frágil da sua arrogância, ou do seu autoconhecimento, ou da sua presunção em achar que ele pode dirigir os seus passos. É isso que o Salmo está nos falando. E é isso que aqui fala sobre este homem, que teve esse tipo de atitude, né, agindo de falsidade, agindo com mentiras, para alcançar alguma coisa a mais. Ele confiou em si mesmo. Mas aí Davi diz, lá no Salmo, no versículo 8, quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus.
Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. E aí eu fui ver um pouco sobre a oliveira, né? Que nós ouvimos tanto. Você vai ouvir, vai ler várias vezes, ver essa árvore sendo citada nas Escrituras, né? Em momentos muito importantes. Mas, às vezes, a gente sabe pouco, né? E aí eu fui ver umas curiosidades. Por que Davi compara justamente com a oliveira? E a oliveira é uma árvore muito forte. E ela é uma árvore que ela vive por muitos anos. 2.500 anos pode ter a idade de uma oliveira. Impressionante, né? Tem uma em Portugal que tem 2.780 anos. É uma curiosidade, né? E ela, interessante que ela pode chegar até 10 metros de altura, mas ela tem 6 metros de profundidade na sua raiz. Quase que o que ela tem de altura, ela tem de profundidade. É uma árvore resistente, uma árvore sempre verdejante, ou seja, as folhas caem, mas já se renovam, e é uma árvore que sempre produz por muitos anos. Ela já começa a produzir nos primeiros anos, aproximadamente com 4 anos de idade, a oliveira já começa a produzir e pode produzir até os 500 anos de idade. E aqui Davi está comparando aquele que confia no Senhor como esta planta. O Senhor está fazendo de mim e de você como oliveiras na sua casa, criando raízes em nós, para que estejamos firmes nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. E quando nós tratamos deste assunto, que é finanças, isso às vezes nos preocupa. Eu acho que tem um assunto que preocupa qualquer pessoa, é esse assunto. Vão chegando as contas, vão chegando as situações, as necessidades, e nós ficamos, às vezes, inquietos. E, por um momento, nós podemos pensar que, olha, o melhor é fazer desse jeito, é pagar aquilo, é fazer assim. Quando, na verdade, nós somos como oliveiras e estamos seguros na casa do Senhor. A nossa confiança é esse Deus que cumpre a sua palavra. E se nós não colocarmos a nossa confiança no Senhor, vão é qualquer socorro. Irmão, o seu braço, o seu entendimento não vão garantir segurança para a sua vida. Não vão garantir os recursos. Porque quando você para pensar, você saiu hoje para trabalhar? Você hoje saiu para produzir? Pois é, Deus te concedeu vida e saúde para que você estivesse lá. E se a mão dele não estivesse estendida a seu favor, você não teria nem chegado ao seu trabalho. Porque aquilo que nós chamamos de nossa vida não nos pertence. Essa que é a verdade. Ela está nas mãos de Deus. E isso tanto do ímpio quanto do justo. Só que nós entendemos o poder desse Deus. Nós confiamos nesse Deus. E nós temos visto a cada dia as suas promessas se cumprirem. Nós temos visto os cuidados do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, nós não precisamos ficar preocupados na hora que temos que lidar com o assunto finanças. Nós podemos contribuir, ofertar, dizimar com alegria, com gratidão e das primícias. Irmãos, existem pessoas que, já viram? Primeiro, essa conta, aquela aqui. Ah, sobrou. Vamos lá, vamos dar a oferta na casa do Senhor. Não. O dízimo primeiro. Mas se eu der o dízimo, não vai sobrar para as contas. Irmãos, confie no Senhor. Todas as coisas estão nas mãos dele. E se ele não prover, não vai ser a sua capacidade que vai prover. Não vai ser o seu entendimento que vai garantir a segurança de que todas as coisas estarão no seu lugar. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que provê. É o Senhor que faz de nós como plantas bem alicerçadas, plantas bem com raízes profundas, firmes. Vão chegar dias difíceis, dias áridos, dias secos, vão chegar tempestades, ventos fortes, mas aquela árvore permanecerá ali, firme, verdejante,
para a glória do Senhor. Assim somos nós. Essa é a garantia da palavra de Deus. Que possamos confiar e agora nos levantar para que possamos dizimar com gratidão em nosso coração. Amém?